Oi, prazer. Aqui é a Luísa Rocha e esse é o podcast da comunidade Oi Prazer. Entre mulher, fique à vontade. Seja bem-vinda ao nosso infinito particular. Aqui cada mulher é única e o prazer, assim como também o autoconhecimento, são caminhos de descobertas e novas vivências. E hoje o assunto, ele mexe muito com as nossas estruturas, com as nossas vivências, que é não terceirize a sua autoestima. Vamos lá? Antes de adentrar ao tema de hoje, eu já quero convidá-las a curtir, a comentar, compartilhar esse podcast. Precisamos, pelo amor de Deus, propagar essas informações, crescer a nossa comunidade. Convido também você a dar uma olhadinha aqui na barra da descrição do nosso podcast, porque vai ter lá nosso Instagram, que é oiprazer.mulher. Tem o meu Instagram também, que é luisarocha.sexóloga. Lá é voltado mais para terapia, mas também sempre trago conhecimentos importantes. Se você é mulher, você pode participar do nosso grupo Entre Nós, que é lá na comunidade do Instagram. Então, tem um grupo fechado para mulheres com conteúdos extra, com audiocasts, avisos, enfim. E lá no grupo também a gente sempre tem nossos encontros, a gente marca as nossas saídas. Então, este mês mesmo a gente vai ter uma saída aqui em Brumado, a gente vai se encontrar e eu vou dando todas as informações por lá, para trazer um pouquinho mais de segurança, para não ficar divulgando assim, né, em rede social, e também para a gente combinar a data, se encontrar, como uma forma de confraternizar, rir, sair da rotina. Então esses encontros funcionam nesse intuito, né. Então já tivemos dois. Sim, acho que foram 2 e ambos foram uma delícia. A gente saiu pra tomar uma cervejinha, rir, conversar, e ali a gente troca experiência, faz sorteios. Mulher sempre dá um jeitinho de melhorar o que já está bom, né. E o tema de hoje, ele veio muito assim, é um tema que me atravessa muito, eu vou falar muito na primeira pessoa aqui hoje, mas é um tema também que eu vejo muito em atendimentos, em papo com amigas, em conversa com mulheres na fila de um banco, algo assim do tipo, quem nunca, né. Mas eu vejo que autoestima é algo que bagunça muito a forma que nos olhamos, que nos compreendemos. A construção da nossa subjetividade, ele tá muito pautado nesse termo em autoestima, e a forma que a gente interpreta a autoestima é muito fundamentado na beleza, na estética e também na validação e o olhar do outro. Então a gente vai falar muito sobre isso aqui. Então, assim, eu quero muito a participação de vocês. Como eu disse, eu estou testando em formatos diferentes. Os outros podcasts foram só áudio. Esse é o segundo que eu gravo com um foninho, um tema e um sonho. Mas vai melhorar, eu vou comprar uns aparelhos de qualidade mais pra frente. E então, assim, eu preciso desse feedback, eu preciso da interação de vocês. Eu preciso que a gente veja o infinito particular como um lugar de encontro mesmo, um lugar de nos conhecermos, de trocar experiências, informações, porque é claro que eu vou trazer dados, eu vou trazer referências, mas é muito mais sobre vivências. Acho que contra fatos, contra vivências, não há argumento, né. Tem coisas que a gente não vai achar tão bem na literatura, não vamos achar tão bem na literatura científica, mas vamos encontrar na vida de outras mulheres, na nossa própria vida. Então este tema é um dos que ele me atravessa de uma forma muito incômoda. Então, quando eu falo de autoestima, eu falo de muitas questões com o meu próprio corpo, com a minha estética, com o desconforto do olhar do outro sobre mim. Eu vou trazer alguns exemplos aqui. E eu sei que existe um porquê de ter isso. Eu sei que existe a minha própria vida particular, mas ela é atravessada por uma estrutura social. E eu sei que eu não estou falando aqui sozinha, que muitas mulheres vão se identificar. Então, a gente vai se subjetivando, a gente vai se entendendo enquanto mulher dentro de tantas coisas negativas que vão nos atravessando e a gente vira escrava de uma autoestima ditada por um ideal estético, por uma juventude infinita e por uma beleza quase que intocável. E obviamente, eu trouxe uma frase do livro aqui na página 62 que Valesca diz assim: "O que a cultura ensina às meninas é que o corpo é um capital de prestígio social e matrimonial. Nosso corpo, ele
ele tem que ser prestigiado pela sociedade. Então é tanto que todo mundo se sente meio que no direito de julgar nossa aparência, nosso peso, nossa gordura, nossa roupa, nosso cabelo, a forma que nos vestimos, enfim, todo mundo se sente nesse direito, tanto um homem, principalmente um homem, assim como também outras mulheres, né? A gente sempre se sente nesse direito de ser julgadora do corpo da outra. Nossa, você viu como a fulana engordou? Nossa, você viu que roupa feia que a ciclana estava? E assim a gente vai se colocando nesse lugar de juíza uma das outras. E a gente sempre está muito pronta para atacar a estética da outra. Então, aqui, além de trazer essa reflexão sobre a nossa autoestima, né, não poder ser validada pelo olhar do outro, eu também venho trazer essa reflexão de que o que estamos fazendo sobre o corpo e a estética de uma outra mulher? Quem estamos sendo, né? Que vilã estamos sendo ali? A vilã ou a mocinha? Porque o que faz a gente achar que temos que olhar e julgar o corpo, o que a outra escolhe vestir, fazer e ser? Então a gente vai vendo que a gente entra muito nessa rivalidade feminina também quando falamos de autoestima, estética, corpo, roupas, enfim. Então, eu acho que Valesca traz muito bem um pouco dessa reflexão no seu livro, que, por sinal, o estudo desse livro está com promoção este mês da mulher. Então, ele era R$ 57,90 o valor do estudo, agora ele está por R$ 19,90. E como que é este estudo? Esse livro ele tem 4 capítulos. Ele é pequenininho, vocês estão vendo? Miudinho. Ele é conhecido como livro de bolso. Só que eu, e juntamente com o Marcos, que é um psicólogo incrível, a gente destrincha este livro em 4 aulas incríveis, de 1 hora, se eu não me engano, cada aula. E a gente vai destrinchar, mergulhar. Ele tem uma linguagem fácil de entender, mas eu sei que não é tão acessível para o nosso conhecimento. Então, a leitura deste livro associado às aulas potencializa nosso entendimento, o nosso conhecimento. A gente consegue meio que tirar um véu, sabe, dos nossos olhos e enxergar um pouco com mais clareza. É desconfortável os conhecimentos que ele nos traz, mas é revolucionário, porque eu acho que é isso, né? O conhecimento, ele nos liberta e ele consegue entender coisas que fazemos, que nos envolvemos sem antes nem sequer se questionar o porquê eu estou fazendo isso, o porquê eu estou fazendo aquilo, por que que eu estou me aceitando, por que eu estou me colocando neste relacionamento, por que que eu estou olhando para o meu corpo como um capital e algo tão valioso. Esse livro ele destrincha tudo isso, então a aula está no precinho. E para quem não sabe, por critério de curiosidade, A Prateleira do Amor, ele é uma versão reduzida deste livrão aqui, que a Valesca escreveu para pessoas da área da saúde, psicólogos, enfim. O nome é Saúde Mental, Gênero e Dispositivo. E aí ela foi muito generosa para facilitar a compreensão, o entendimento. Ela fez um livro com uma linguagem mais acessível para a população, a massa, né? Conseguir acessar, conhecer e entender. E a Prateleira do Amor é um termo que ela usa para contextualizar a forma que a gente se posiciona na sociedade. E tem muito a ver com o nosso tema de hoje também. E agora chegou o nosso Minuto do Bem-Estar Sexual, um quadro em parceria com a Insex, aonde trago dicas rápidas para melhorar sua relação com o corpo e com o próprio prazer. E hoje eu venho falar desse produtinho, senhoras, mulheres de plantão. Esse produto, ele é incrível. Eu sobreestimava produtos de higiene íntima. Porque sempre veio muito com aquele contexto de, pra ficar cheiroso, porque o parceiro vai gostar da pepeca cheirosa, tal. Não, isso não tem essa promessa de deixar cheiros de morango na pepeca. Pepeca tem cheiro de pepeca. Só que esse aqui é pra aquela mulher corrida, que tá fazendo uma viagem, que não tem como se higienizar, que tá o dia todo no trabalho e não tem como fazer uma higiene íntima. Ele é um spray de limpeza íntimo que traz esse frescor, esse bem-estar, com produtos mais naturais, sem corante, sem conservante sintético, que super funciona. Indico de olho fechado. E se você quer garantir esse e outros produtos de qualidade, aqui no link do descritivo deste vídeo tem o meu cupom de desconto e o link do site para vocês comprar e receber no conforto da casa de vocês. Agora vamos continuar com o nosso tema de hoje? Não terceirizar a nossa autoestima é uma forma de tomar muita consciência de quem somos na fila do pão, do que queremos e o que entendemos enquanto belo. Eu vejo que hoje em rede social
é uma desgraceira de gente tentando ditar o que que é roupa chique, como se posicionar, como se etiquetas para isso, etiquetas para aquilo, faça botox preventivo para você ser aquela das quantas, compra essa roupa porque agora você vai ficar chique, formal. E aí a gente vai sendo inundada por várias e várias informações de seja, faça, sua beleza depende disso, se cuide. É o capitalismo muito bem elaborado para ir numa fragilidade da gente e conseguir lucrar com a nossa fragilidade. Tem muito disso, óbvio, não podemos negar. Mas eu vejo também que, a gente se subjetiva, a gente nós nos tornamos quem somos muito pelo olhar do outro. E eu percebi isso esses dias principalmente, porque eu estou passando por transição capilar, né, meu cabelo ele está sendo realmente o que ele é, rebelde, volumoso, eu posso usar ele como um black facilmente, e apesar de achar muito lindo o black, um dia eu falei pra minha irmã assim: "Eu não consigo sustentar essa personalidade", porque o black ele marca presença, né, o cabelo extremamente volumoso, ele marca presença, ele veio pra mostrar que ele está ali, ele não se disfarça, ele não é discreto, ele não está no corpo de uma mulher suave, singela, discreta, formal, não, o black ele marca presença e particularmente eu acho a coisa mais linda. Mas quando eu me via com esse cabelo extremamente volumoso, ainda mais agora tá curtinho, então ele tá ainda bem volumoso, eu percebi que estava muito voltado, estava muito vinculado a esse olhar do outro para mim. A essa busca por validação. E isso é desconfortável, porque aí eu avaliando esses dias, não era só agora neste momento com o meu cabelo, toda a vida eu busquei validação no olhar do outro, de uma forma ou de outra, mesmo rompendo com algumas coisas, mesmo, rompendo com alguns padrões, mesmo falando de sexualidade, sendo julgada, né, recebendo algumas críticas, alguns desrespeito por ter essa profissão e tudo, né, como sexóloga, terapeuta, educadora sexual, mas ainda tem muito coisas em mim que espera a validação do outro. E é interessante isso, porque assim, muitos olham assim: "Nossa", eu escutei isso de um rapaz, ele: "Nossa, eu achava que você era tão bem resolvido". Vamos rir, né. Porque é isso, assim, a gente acha que "Ah, não, eu quero ser como fulano, ciclano", porque ela é muito bem resolvida. Não, todo mundo tem as suas batalhas, todo mundo tem o seu calcanhar de Aquiles, todo mundo tem a sua vulnerabilidade. Estar nesta vida, estar vivendo é estar em constante busca de melhora, de autoconhecimento, de mudanças, de lapidações, que eu acho que só vai acabar quando a gente morrer. E como eu acredito na vida após a morte, talvez não acabe não acabe nessa vida. Então, assim, quando eu parei para observar que o meu cabelo, neste momento de transição, de que tá crescendo, tal, não é algo isolado, não é um momento único, eu consegui perceber que desde muito nova sempre esperei validação do outro. Minha autoestima foi muito construída no olhar do outro. É tanto que eu falei pra minha irmã esses dias, falei: "Nossa, meu cabelo volumoso desse jeito me incomoda muito os olhares". Por morar em uma cidade pequena, atualmente, e não ter tanto mulheres com cabelo tão volumoso, a maioria que eu conheço alisa, usa o cabelo muito grande, alisado, às vezes o cabelo é cacheado ou crespo, mas tá alisado, não tem essa cabelo rebelde, eu percebo que a gente meio eu meio que me senti inadequada, mas toda a vida foi assim. Até quando eu morei em Belo Horizonte, que tem muita referência de corpos, cabelos, roupas diferente, eu ainda me sentia desajustada, sempre esperando a validação do outro. E isso castiga e isso nos vulnerabiliza. Nos castiga no sentido de sempre estar desconfortável no próprio corpo e nos vulnerabiliza a ponto de realmente nos colocar em situações desagradável ou até mesmo perigosas para ter a validação do outro. Então, eu já vi mulheres deixando de viver coisas, de ir numa festa, em um show, simplesmente por não ter uma roupa nova. Eu já vi mulheres, deixando de viver uma intimidade sexual legal, porque acha que o peito não é bonito, porque tem uma celulite, porque tem a região íntima escurecida. E aí nós vamos percebendo que
toda essa autoestima construída pelo olhar do outro, nos coloca em um lugar muito de deixar que o outro dita a nossa própria vida. Eu não sei se eu tô conseguindo ser entendida, se fazer clara aqui, mas é algo assim, que nos coloca em uma prisão. Quando a gente para pra observar, porque assim, eu amo observar pessoas. Eu estou em um ambiente, sei lá, estou em um restaurante, estou em um shopping, eu estou em uma praça, eu vou observar pessoas. Eu vou observar comportamentos, eu sou meio entusiasta dessa questão de observar pessoas. E é quando eu vou convivendo com as pessoas, eu consigo até perceber, às vezes, de uma forma sutil, algo diferente de essa pessoa não tá bem. Esse comportamento não é muito dessa pessoa. E não é de observar no sentido de ficar: "Meu Deus, olha a roupa". Não, é de observar comportamentos mesmo, no sentido, assim, de vamos analisar o outro, que curiosidade, que delícia olhar o diferente, que delícia parar para escutar pessoas diferentes, que delícia viver experiências que fujam da minha bolha. É muito nesse sentido de uma entusiasta pelo outro, uma pessoa entusiasmada em aprender, em viver, fora daquilo que eu vivo na minha bolha, eu não sei se deu para entender. E eu observo muito que a gente se priva, a gente, se fecha a possibilidades e vivência simplesmente para manter uma estética e estar alinhada ao ideal que as pessoas esperam da gente. Então eu já vi pessoas, mulheres, vamos ser específica, né, deixar de aproveitar uma praia, uma piscina, porque não se estava, se sentindo confortável no corpo, porque não podia molhar o cabelo que estava escovado, porque colocou aqueles cílios. Aqueles que coloca fio a fio e não pode mergulhar na piscina porque danifica os cílios. Então eu percebo que a gente vive aprisionada a uma estética de tenho que ser, tenho que aparentar ser, para não deixar de ser validada pelo olhar do outro. Então, já recebi críticas e piadinhas assim de: "Luísa, você vai ficar no pula-pula? Você vai ficar pulando aí brincando, olha o seu tamanho. É, vou. É legal, vocês já fizeram isso? É uma delícia. Se o pula-pula me aguenta, com certeza eu vou. Se o pula-pula aguenta 80 quilos, estarei lá. Felizona. Então, a gente vai sempre buscando um lugar de perfeição. E a gente vai deixando de viver para ter o olhar do outro. Forjar a nossa autoestima é retirar ou ligar o foda-se pelo olhar do outro. Eu posso dizer que é a essa conclusão que eu cheguei nos últimos dias. Se eu gosto do cabelo, estou usando cabelo, gente, mas entenda, posso pegar vários outros exemplos, várias outras vivências, outras coisas que nos colocam em caixinhas, mas o cabelo é porque foi o que levantou essa reflexão nos últimos dias. Se eu gosto do meu cabelo, se eu acho bonito o cabelo black, esse cabelo bem volumoso, bem encorpado, por que que eu espero bom olhar? Por que que eu tenho que me importar com os olhares tortos que eu recebo na rua? A autoestima ela tá muito voltada para o tanto que a gente consegue sustentar e ligar o foda-se pelo olhar do outro, do olhar do outro, da forma que o outro nos olha, das críticas que a gente recebe. E é muito estranho porque, assim, a minha mãe, ela tem uma autoestima incrível. Ela engordou muito na segunda gravidez e pra ela nunca foi problema, ela nunca deixou de usar as roupas que ela queria, fazer as coisas que ela queria, de colocar um biquíni e ir pra praia. Então eu tive uma mulher muito com a autoestima muito bem construída, né, na minha vida. Aonde eu nunca vi ela questionar: "Não, não vou vestir, não vou fazer porque tô com sobrepeso", ela teve obesidade mesmo e tudo. E e mesmo assim, a gente vai vendo que só a educação dentro de casa nem sempre nos livra do que a sociedade é. Então, eu tinha uma mãe branca, tenho uma mãe branca do cabelo liso e eu nasci morena do cabelo bem cacheado, bem volumoso, crespo. E na minha época não tinha referências, né, então hoje quando você assiste uma televisão, você vê modelos, você vê, shampoos, condicionador para meninas do cabelo cacheado, você tem referências. Na minha época não tinha, não tinha referência alguma. Então assim, é importante que o nosso núcleo familiar empodere, não sou muito de usar essa palavra, eu não gosto muito, mas eu acho que ela vai se aplicar bem. Empodere a nossa autoestima. Ela, vamos dizer, ela blinde a nossa autoestima.
Mas não quer dizer que só isso vai ser suficiente, porque a sociedade ela nos atravessa. Como diz, Valesca Zanello na Prateleira do Amor, né, o dispositivo de gênero, a tecnologia de gênero, desculpa, ela atravessa a nossa existência, ela vai ditar. Então a gente está aprendendo sobre beleza, estética o tempo todo, né. A gente está aprendendo sobre o que é ser mulher bonita, o que é ser mulher feia, muito pelo olhar de uma sociedade, pelo olhar de homens preconceituosos que esperam um padrão de mulher, de beleza, pela mídia, a mídia também sempre está nos ensinar, as críticas que a gente recebe na escola, nos primeiros relacionamentos que nós temos, né, fora da nossa casa. Então, assim, mesmo estando dentro, né, de um núcleo familiar que eu tinha uma grande referência feminina, que era minha mãe, que sempre foi minha mãe, né, de autoestima, de não se importar, de não se privar de fazer e viver por conta da obesidade da época. Isso não me privou de outras coisas, isso não me protegeu e blindou, porque a gente é atravessado por outras vivências. Então, eu fui percebendo que sempre esperei a validação e um bom olhar do outro, sobre a minha estética, sobre os meus comportamentos. E na medida que eu fui estudando sexualidade, que eu fui rompendo algumas coisas, que eu consegui tomar mais consciência disso e ligar o foda-se para algumas coisas. Mas ainda, quando fala de beleza, a minha autoestima ela é muito, eu percebo que ainda está muito fragilizada, porque por que que eu vou deixar de usar um cabelo que eu gosto ou certas roupas que eu gosto, porque os outros vão me olhar estranho, vão me olhar atravessado, porque olham, e muito, né, quando está com o cabelo extremamente volumoso ou até quando tá com o cabelo muito curtinho. Por que que eu vou deixar de usar, sempre gostei muito nessa pegada meio hippie, sabe, vestidão, aquelas coisas meio hippie, sandalinha de couro, eu sempre gostei. Quando eu vim morar aqui eu voltei para Brumado, né, eu vim morar aqui, eu estava com 17 anos, eu usava muito esse estilo de roupa, aqueles sapatinhos que, como diz meu marido, aquelas congas, aqueles sapatinhos de tecido bem hippie, usava muito. E eu fui percebendo que eu fui deixando de usar para me encaixar, porque tinha as piadinhas, tinha muito "Nossa, você usa isso? Nossa, cadê? Você nem é feminina, você nem usa salto". E eu comecei a usar salto sem gostar muito, né, comecei a diminuir esses vestidos hippies, essas rouponas mais, hippie, mais soltas, mais fluidas, para estar sendo validada pelo olhar do outro. Então eu fui perdendo a minha característica, a minha subjetividade, o que eu realmente gosto, o que é da minha essência, para me encaixar. E assim, eu gosto muito de olhar coisas de dica de roupa, style, essas coisas assim, acho muito legalzinho, até de roupa masculina, às vezes eu gosto de acompanhar, não é meu conteúdo principal, mas eu acho às vezes legal pegar umas dicas e tudo. Mas a gente tem que ter muito cuidado até com o que a gente consome, porque isso vai moldando a nossa subjetividade. Isso vai moldando, vai retirando da gente a nossa essência. Quem somos, o que a gente gosta de usar. Vai tirando as nossas características que tornam quem somos. Então, sabe aqueles brincão imenso de pena? Adorava usar, deixei de usar. Percebi depois de um tempo que eu fui perdendo partes da minha identidade para ter validação do olhar do outro. Para não ter que deparar com as piadinhas de nossa, você é hippie ou comentários que não vêm, né, não vêm ao caso. E a gente tem que estar vigilantes, atentas a isso, porque mesmo eu tomando esta consciência, mesmo eu percebendo que perdi parte das minhas características para me fazer caber, e eu quero recuperar muito das coisas que eu deixei de usar, de ser, de fazer, por causa do olhar do outro, não quer dizer que nos livre de momento ou outro não cair neste lugar, sabe? De não meio que: "Ai, nossa, que desconfortável ter que lidar com este olhar, que desconfortável ter que, me deparar com esse julgamento, essa piadinha de passivo-agressivo", sabe. Então, eu percebi que a autoestima não é sobre se achar perfeita, é sobre não depender do olhar de ninguém para reconhecer o próprio valor. E graças a Deus que eu comecei ao longo da minha vida a construir minha autoestima muito em cima também do conhecimento. Então, assim, a gente vai adquirindo tesão, eu fui adquirindo tesão em aprender, em saber, em ler, em falar, velho, que foda saber isso. É como se tivesse um boom assim na cabeça e você perceber que sua autoestima vai além da aparência, até porque o colágeno um dia vai acabar. E o que vai ficar?
Aonde a sua autoestima vai estar quando o seu corpo, essa juventude não existir mais? Quando você já tiver com as rugas e os cabelos branco gritando? Até quando você vai tentar bular a gravidade, puxando, esticando a sua pele estando artificial, para simplesmente tentar caber no ideal de juventude e estética ideal? Até quando você vai castigar o seu corpo com excessos de procedimentos e comprometer a sua renda financeira e a sua liberdade financeira, simplesmente vivendo dentro de clínicas, salão de beleza, para simplesmente ser a mulher linda e impecável? Até quando você vai, eh, simplesmente deixar de viver experiências e prazeres com seu corpo para simplesmente estar dentro de uma etiqueta? Eu não tô falando que não devemos nos cuidar, eu não tô falando que fazer procedimento é um castigo. Não, é errado, não é nada disso. Mas é sobre o excesso, é sobre nos tornarmos escrava de tudo isso. Não é sobre, ter condutas e etiquetas em certos ambientes, mas por que que eu não vou aproveitar a praia e me lambuzar no mar? Por que que eu não vou pular no pula-pula se isso é super divertido e gostoso? Por que que eu não vou nadar, mergulhar, enfiar minha cabeça no mar, na piscina e aproveitar aquele dia simplesmente para ficar comportada, de chapéu, de acessórios, com o cabelo escovado, debaixo de uma sombrinha? Eu, às vezes, acompanho e deixo de acompanhar muitas mulheres por isso também, tá? Porque eu acho que isso não me influencia de uma forma positiva. Então, eu acabo deixando de acompanhar certas mulheres quando eu percebo que a estética tá sobressaindo o conteúdo que realmente me cativa. Então, eu vejo mulheres indo para praias incríveis, lugares, sabe esses parque aquático? Esses lugares assim, e tá se preocupando em passar maquiagem e estar com acessórios combinando com biquíni. Não tô falando que isso é errado, eu tô falando que isso está aprisionando essa criatura que podia estar descaralhando, aproveitando esse lugar. Sabe a criança quando ela aproveita muito esses lugares que ela sai com a pele cinzenta, os dedos enrugado e o olho vermelho? Era assim que era pra gente estar saindo também, aproveitando, pulando, brincando, se divertindo, mas não. Pela autoestima que temos que construir, pelo olhar do outro, a gente se limita a movimentar o nosso corpo, a curtir, a aproveitar, principalmente quem tem filhos, que poderia aproveitar muito mais com as crianças, deixam de aproveitar simplesmente para manter uma estética, para manter um cabelo alinhado, para manter um acessório combinando com um biquíni. E aí a gente se perde da diversão, se perde do prazer da vida, se perde na busca pela validação do outro, se perde de várias formas. E é muito interessante que a gente vai se castigando neste lugar da autoestima e da beleza perfeita. A gente não só nos castiga no sentido de deixar de viver, como também de comprometer a nossa renda e o nosso suado dinheirinho, colocando tudo que temos para manter essa estética, para manter esse padrão. Repito, fazer procedimentos, ir ao salão não tem nada de errado, mas o quanto que isso está ocupando a sua vida? O quanto que isso tá deixando, te aprisionando? O quanto que isso tá tirando de você recurso financeiro para você fazer um curso dos seus sonhos, para você comprar um livro, para você passear, sair com as amigas, viajar? O quanto que ter uma roupa bonita e nova a cada festa que você vai está fazendo com que você perca 2 recursos valiosos, tempo e dinheiro, sendo que você poderia aproveitar tendo uma experiência diferente, aproveitar tendo fazendo uma reserva de emergência para o seu futuro. Enfim, só sei que essa loucura que temos em validar a nossa autoestima pelo olhar do outro, né, nos vulnerabiliza e nos coloca em situações extremamente castigadora. Então, assim, quantas vezes você já se sentiu bonita, desejada o suficiente apenas quando alguém te elogiou, né? Eu acho muito legal a frase deste livro aqui, ó, esse livro aqui também, ele é muito incrível. O Mito da Beleza, de Naomi Wolf. É incrível. E tem uma frase que ela me marcou muito dentro dessa reflexão da autoestima. Ela diz assim: "O que as meninas aprendem cedo não é o desejo pelo outro, mas o desejo de ser desejada".
Então a gente não sabe ser um ser que deseja viver, deseja sair, deseja brincar, deseja mergulhar, deseja transar com alguém, mas sim a gente aprende a ser um ser desejante. Então tudo que eu faço, tudo que eu sou, a forma que eu me comporto, me visto, o tanto que eu invisto em estética, não é porque eu desejo necessariamente aquilo, é porque eu tenho que manter um lugar de ser desejado. Eu tenho que manter um lugar de ser desejada e validada pelo olhar do outro. Então a gente não sabe nem sequer construir uma subjetividade, construir uma autoestima dentro de ser alguém que sabe desejar e sustentar o desejo. Tem até um episódio aqui do podcast que eu falo muito sobre aprenda a bancar seus desejos, alguma coisa assim, vale a pena ouvir. Então, a gente não sabe aprender a desejar. A gente não sabe se posicionar no que a gente quer. A gente não sabe assumir o cabelo que a gente acha bonito, porque a gente não sabe bancar o preço e não sabemos nos posicionar mediante ao nosso desejo. A gente só sabe cumprir estética, estereótipos que façam com que os outros nos desejem, que o outro nos valide, que o outro fale: "Nossa, como você é linda, nem parece que você tem 30 anos, você parece ter menos". E eu quero parecer ter menos? Quero parecer ter 30 anos. Quando eu estiver com 40, eu quero aparentar estar com 40. E quando eu estiver com 50, eu quero estar com cara de 50. Porque a gente fica tentando sempre ser jovem, como se a gente uma hora não fosse se deparar com a morte. Como se uma hora tivesse como esticar a pele a ponto de não parecer mais uma ruguinha e uma marca de expressão, sendo que essas expressões e essas ruguinhas fazem parte da nossa história, assim como os cabelos brancos. Então a gente vai perdendo muita parte de quem somos, vamos perdendo a nossa característica, vamos perdendo as nossas particularidades para caber dentro de um ideal. É tanto que, não sei se vocês já observaram, quando vamos em uma festa na cidade, observem, não com um olhar de julgamento, mas como uma entusiasta da vida. Observe as roupas e o estilo de cabelo dessas mulheres nas festas. Normalmente muitas estão parecidas. Normalmente, o estilo da unha, o estilo da roupa, o São João passado aqui na cidade onde eu moro, o São João é algo muito respeitado e muito desejado. Estou morando no Nordeste, Brumado, Bahia, então, assim, aqui as pessoas esperam entusiasmadas, assim, pelo São João, é a festa do ano. Gente, quando eu fui na rua um dia, todas as frentes de loja que eu passava, todas tinham o mesmo estilo de roupa. Eu não fui na festa, mas eu imagino que a maioria das mulheres estavam com o mesmo estilo de roupa. A maioria estavam iguais. Então, assim, a gente não tem mais o nosso diferencial para ter a validação do outro, para a gente entrar numa competição e muitas vezes com outras mulheres também. Então, o que que você gosta? O que que você queria fazer? Como você queria aproveitar o seu corpo? Eu acho que vale muito a pena essa reflexão. O que você já deixou de vestir, de fazer, de ser, de usar, por simplesmente não estar na moda, por simplesmente já ter sido criticada, por simplesmente não ter a validação do outro. O que que você já deixou de vivenciar, até mesmo no sexo, para simplesmente cumprir um script da mulher gostosa? Quantos gemidos você já deu simplesmente para performar? Então, enquanto a gente não ocupar um lugar de ser que deseja e que tem os seus quereres e sua própria particularidade, a gente vai sempre entrando num lugar de uma atriz, de alguém que performa, de alguém que tem que seguir um script. E a gente vai comprometendo a nossa vida, os nossos prazeres, as nossas vivências, as nossas particularidades, simplesmente para caber no ideal. E um ideal que castiga e aprisiona. Então, em resumo, poderia dizer que a autoestima não é quando todo mundo te acha incrível, linda, maravilhosa. É quando você não precisa disso para se sentir suficiente. Estou ouvindo, estou internalizando. E quem terceiriza a própria autoestima sempre vai viver tentando agradar alguém. E isso tem um preço altíssimo, mulher. E que assim a gente possa viver uma vida mais leve, com uma autoestima que não dependa da validação e do olhar do outro, para que possamos viver relacionamentos saudáveis, uma sexualidade extraordinária, habitando o nosso corpo e os nossos próprios desejos e sustentando isso, tá bom? Combinado? Ficamos assim? Deixa aqui nos comentários o que você acha, as suas vivências, o seu ponto de vista. Vamos continuar essa conversa nos comentários.
Não deixe de seguir, compartilhar este conteúdo com outras mulheres e eu espero vocês também lá no grupo Entre Nós. Até a próxima semana. Um beijo. Tchau, tchau.